Olá, sejam bem-vindos ao ambiente virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GEFA de Niterói. Nossa palestra de hoje será realizada por Ana Márcia, do Grupo Espírita Leôncio de Albuquerque, o GELA, com o tema Os Desafios da Educação Espírita. Para darmos início ao nosso encontro, vamos então à nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus. Vamos nos concentrar no momento presente e agradecer a oportunidade de mais um dia de estudos. Que esses encontros nos permitam refletir e evoluir cada dia um pouco mais. Que a paz esteja em cada um de nós, para que saibamos enfrentar os desafios da vida com mais amor. Fica conosco, Senhor, como sempre está, que assim seja, graças a Deus. Boa noite, amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. É uma alegria renovada. Temos amigos muito queridos no Grupo Espírita Francisco de Assis. É uma casa amiga e irmã. Então, agradecer essa oportunidade, em primeiro lugar. O que nos cabe refletir hoje é sobre um desafio real que existe na vida de todos nós. O desafio da educação do espírito. Nós, espíritos, e aqueles espíritos que estão vinculados à nossa vida, de uma maneira geral, sob a tutela dos nossos cuidados, que dependem de nós de alguma forma para serem educados, entendendo a educação como a formação de caracteres elevados, dignos, éticos, uma formação moral equilibrada, à altura da mensagem do Cristo, aquela que livremente nós escolhemos para orientar as nossas existências. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse desafio, se é fácil, os obstáculos, o que a doutrina espírita fala sobre isso. Vamos pensar juntos. E para começar nossas reflexões, nós vamos relembrar um acontecimento que ainda machuca muito a humanidade. Em maio de 1945, e eu vou utilizar aqui minhas anotações porque a minha memória não ajuda, em maio de 1945, a Alemanha se rende e termina a Segunda Grande Guerra Mundial. Uma guerra terrível que abalou profundamente a vida de um número considerável de pessoas que habitavam o planeta. No entanto, na região do Pacífico, a guerra não terminou com a rendição da Alemanha e tem continuidade, então, a Guerra do Pacífico, que era uma extensão, fazia parte, na verdade, integrava a Segunda Grande Guerra Mundial. E no dia 6 de agosto de 1945, a bomba Little Boy foi despejada sobre a cidade de Hiroshima, levada pelo avião Enola Gay, e explodiu um pouco acima do solo. Era a primeira vez que uma arma atômica feita de urânio enriquecido era utilizada em alvos civis. Destruiu a cidade de Hiroshima, matando cerca de 40% da sua população, estimando naquele momento que 160 mil pessoas, cerca de 160 mil pessoas, morreram no ataque a Hiroshima, sem contar aquelas que foram, com o passar dos anos, adoecendo, principalmente de câncer, e igualmente vindo a falecer. Não obstante tanta dor causada pelo bombardeio de Hiroshima, 3 dias depois, no dia 9 de agosto, por volta de 11 horas da manhã, a bomba
Fat Man explode antes de tocar o solo também, matando cerca de 90 mil pessoas na cidade de Nagasaki. Eram 2 cidades japonesas, consideradas estratégicas, principalmente Hiroshima. E a gente tem contabilizado aí cerca de 250 mil pessoas com uma morte quase imediata devido ao bombardeio que os Estados Unidos da América do Norte determinou fosse feito sobre essas cidades japonesas. No dia 15 de agosto, então, o Japão se rende e termina a Guerra do Pacífico e termina a Segunda Guerra Mundial. Um desfecho profundamente triste, traumático, que marcou não apenas o Japão e o seu povo, mas o mundo inteiro, que até hoje tem dificuldade de compreender a violência, a agressividade do ataque a Hiroshima e a Nagasaki. Alguns dos analistas de comportamento da guerra especulam que bombardear Hiroshima e Nagasaki foi uma retaliação americana ao bombardeio na base de Pearl Harbor, no Havaí, no início do conflito armado. Os Estados Unidos, segundo eles, nunca teriam aceito a humilhação do bombardeio de Pearl Harbor. O Havaí era tomado como é até hoje, um local estratégico para a colocação de bombardeios e de navios de guerra, por se encontrar centralizado entre as Américas, principalmente a América do Norte, e a Ásia, e a Oceania também. Dessa forma, os Estados Unidos fixavam ali uma base e dali preparava-se, então, para a sua participação na guerra, quando fora surpreendido pelo bombardeio japonês. Os analistas descrevem que a destruição de Nagasaki e Hiroshima fora uma retaliação ao mesmo tempo que uma experiência para ver qual seria, na prática, a extensão destrutiva das bombas atômicas utilizadas nessas 2 cidades. São situações que, descritas, nos causam até hoje um impacto profundo na alma, uma dor enorme quando imaginamos que somos capazes de feitos como esse. E aí nós vamos encontrar algumas questões que nos levam à reflexão. No Livro dos Espíritos, vamos encontrar, na lei de destruição, o item que trata sobre as guerras. Apenas um momentinho, que o livro desmarcou. E Kardec, lá em 1855, 56, 57, pergunta aos espíritos: o que é que impele o homem à guerra? E os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. Vou reler esse pedaço. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbárie, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que para tais povos o de guerra é um estado normal. E se nós formos pensar, hoje no mundo existe um número exorbitante de guerras acontecendo. Nós temos países inteiros destruídos pela guerra, guerras que duram anos. Nós temos a Síria, nós temos na África diversos países em guerra civil ou entre etnias. Nós temos guerras no mundo inteiro. E os espíritos continuam. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas.
e ele termina de uma maneira que é pouco compreensível para nós, né? Fazendo-a com a humanidade quando sente que ela é necessária. E ele vai continuando na questão 744A, ele pergunta assim: desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, que era o que ele pergunta no anterior, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravidão? E os espíritos vão responder: escravização temporária para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Parece uma contradição, né? Parece um paradoxo. De que modo que a escravização, esmagar os povos, poderia fazê-los progredir mais depressa? Mas a gente vai compreender, no decorrer do estudo, de que forma isso se dá. Muito bem. Na questão 752 desse mesmo capítulo, quando trata da crueldade, o Kardec pergunta: poder-se-á ligar o sentimento de crueldade a um instinto de destruição? E os espíritos respondem: é o instinto de destruição no que tem de pior, porquanto, se algumas vezes a destruição constitui uma necessidade, com a crueldade jamais se dá o mesmo. Ela resulta sempre de uma natureza má. Muito bem. Quando Kardec está tratando a questão das guerras, e os espíritos respondem que há um predomínio da natureza animal sobre a natureza espiritual, eles estão se referindo à evolução anímica, ou seja, a evolução da alma. Nós sabemos que fomos criados simples e ignorantes. Nossa criação teve início lá atrás, e a gente vai começar a tratar dela a partir do princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele vai passar por muitas experiências, diferentes aprendizagens, diferentes situações que vão consolidando alguns automatismos. O que eu quero dizer com isso? Algumas coisas que o princípio inteligente vai passando, vai agregando nele, registrando nele algumas experiências que viram automatismo. O principal, e se apresenta na forma de instinto, na maior parte das vezes, quando a gente já está na fase animal. O principal desses instintos será o instinto de sobrevivência, aquele que permite a todos nós, até hoje, reagirmos de forma a nos defender de alguma agressão, de algum risco iminente de morrer. Nós temos naturalmente uma reação quando nos sentimos ameaçados de alguma forma. Isso é da nossa constituição nessa escada infinita de evolução que nós fizemos desde lá atrás, né? Vamos pensar que as plantas, e aí a gente pode relembrar aquela nossa experiência que a maior parte de nós passou lá quando era estudante, que a professora mandava a gente plantar dentro de uma caixinha, fazia um buraquinho na caixa por onde a luz entrava, e a gente podia observar, com o passar do tempo, que a planta ela mudava a direção do seu crescimento buscando a luz. Os girassóis, que crescem voltados para o sol. Há um fototropismo, ou seja, esses seres, eles buscam naturalmente a incidência de luz, porque precisam de luz para fazer fotossíntese. Então, para sobreviver, eles necessitam buscar a luz e isso eles fazem, né? Os animais, por exemplo, quando são atacados, principalmente os animais mais selvagens, eles respondem ou fugindo, quem já viu aí nesses programas que passam sobre a vida animal, já deve ter visto uma situação, por exemplo, em que uma leoa está caçando um alce, por exemplo, né? Um cervo, enfim, que ele corre, mas ele corre muito para fugir dela, né? Ou um animal, quando é atacado, que responde à agressão agredindo também. E nós, humanos, guardamos ainda muito
muito desses instintos, né? O instinto de defesa, o instinto de fuga. Quando nos sentimos atacados, quando a nossa integridade física parece ameaçada de alguma forma, o nosso corpo, e a gente chama isso de reação visceral, né? O nosso corpo, ele se organiza para fugir ou para enfrentar o risco, de modo a nos preservar. Nós sempre, instintivamente, estaremos trabalhando pela nossa autopreservação. A autopreservação da espécie é um instinto que nós fomos construindo ao longo dos milênios durante a nossa evolução anímica, né? A evolução da alma. Só que os espíritos dizem, a Gênese, e também no livro dos Espíritos a gente vai encontrar, quando ele fala sobre o bem e o mal, que nós deturpamos esse instinto, dando a ele características de paixão, e é o que ele fala aqui também, quando ele responde sobre a questão da guerra. E ao deturparmos o instinto de sobrevivência, nós construímos o egoísmo. Quer dizer, aquilo que no início era importante, era necessário, fazia parte do nosso processo de preservação da espécie, até porque, se não fosse o instinto de sobrevivência, nós chegaríamos à condição hominal e, diante de qualquer dor, de qualquer dificuldade, nós iríamos buscar o suicídio, o autoextermínio, porque a gente não ia querer sofrer, a gente não ia querer passar pela dificuldade, então a gente buscaria o autoextermínio como solução. Mas é exatamente o instinto de preservação, o instinto de sobrevivência, que nos impede, funciona como um forte freio diante da tentação da autodestruição. Então, esse instinto que era importante, que é importante para a perpetuação da espécie, para a vida na Terra, e a gente vai falar um pouquinho sobre a importância de viver na Terra, nós mergulhamos de forma tão apaixonada sobre ele que nós construímos o egoísmo. Então, já não me basta sobreviver. Eu tenho que sobreviver e ter aquilo que o outro tem, e ter mais, e eu tenho que ser melhor, e eu tenho que sempre estar melhor, independente do outro, e eu vou passando por cima das outras pessoas, de qualquer situação, porque só interessa eu e depois eu. Isso gerou na gente o orgulho e o egoísmo, que, segundo os espíritos, são as maiores chagas da humanidade. Então, aquilo que em um determinado momento foi útil e foi construído pela lei de Deus dentro de nós, nós fomos transformando em duas grandes chagas que até hoje respondem pela maior parte dos sofrimentos que existem na Terra. Então, uma das grandes metas de quem deseja ser feliz é transformar o egoísmo e o orgulho em doação, em solidariedade, em altruísmo, em humildade. Se nós formos lá na questão 120 do Livro dos Espíritos, hoje a gente vai passear um pouquinho no Livro dos Espíritos para frente e para trás, né? A gente vai encontrar a seguinte questão proposta por Kardec. Todos os espíritos passam pela fileira do mal para chegar ao bem, falando, né, de evolução anímica, de evolução nossa. E os espíritos respondem, pela fieira do mal, não, pela fieira da ignorância. Então, nós poderíamos estar progredindo sem necessariamente termos deturpado os instintos, e aí nós passaríamos pela fieira da ignorância, mas não passaríamos pela fieira do mal. E na 121 ele pergunta, por que é que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? E os espíritos respondem, não têm eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus, criou os simples e ignorantes, isso é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que escolheram o mal fizeram por vontade própria. Bem, parece que nossas escolhas às vezes já começaram meio complicadas a partir daí. E a gente vai agora lá para a questão 629 da Lei Divina ou Natural, para falar um pouquinho sobre esse bem e o mal. Lembre-se que eu disse que esse assunto era tratado aqui no Livro dos Espíritos e lá na Gênese. Lá na Gênese, e em Obras Póstumas também, ele vai falar um pouquinho isso que eu já disse anteriormente,
que o orgulho e o egoísmo são frutos dessa deturpação que nós fizemos do nosso instinto de sobrevivência. Então, aqui no Livro dos Espíritos, falando sobre o bem e o mal, na lei divina ou natural, ele vai perguntar o seguinte, na questão 629. Que definição se pode dar da moral? E os Espíritos respondem, a moral é a regra de bem proceder. Isso é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Vou repetir esse pedacinho. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos. E então ele cumpre a lei de Deus. Na 630, ele vai perguntar assim, como se pode distinguir o bem do mal? E os Espíritos respondem, o bem é tudo que é conforme a lei de Deus. E o mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus, fazer o mal é infringi-la. O Leon Denis, ele usa uma comparação que a gente vai explorar um pouquinho aqui. Vocês conhecem aquele boneco João Teimoso? Aquele boneco de borracha, né, de plástico, que a gente enche de ar. Ele tem um peso embaixo. É um boneco meio antigo. Quem é mais novinho não vai lembrar. Mas vamos lá. Ele tem um peso embaixo, em cima ele é oco, né, cheio de ar, de plástico. E quando a gente bate no João Teimoso, ele se desloca na direção que a gente bateu e volta sozinho ao lugar onde ele estava antes da gente bater. Ele vai e volta sempre para aquela posição inicial, ou uma posição de inércia. Por que ele volta, independente de ninguém trazê-lo de volta? Porque aquele peso que ele tem embaixo o empurra de volta ao equilíbrio, aquele ponto zero, aquele ponto inicial. E o Leon Denis vai propor que a nossa consciência, onde, segundo os espíritos, estão inscritas a lei de Deus, né? Os espíritos perguntam, o Kardec pergunta aonde estão escritas as leis de Deus. E os espíritos respondem na consciência. Então, o Leon Denis vai propor que a nossa consciência ela funciona como aquele peso na base do João Teimoso. Toda vez que nós transgredimos a lei de Deus, toda vez que nós infringimos a lei de Deus, é como o boneco João Teimoso quando se desloca do seu ponto inicial. O boneco vai fazer uma força para voltar àquela situação inicial de equilíbrio, de inércia. Ninguém precisa botar a mão nele. Naturalmente, ele vai fazer uma força para voltar àquela posição. A lei de Deus que está inscrita em nossa consciência funciona da mesma forma. Toda vez que nós transgredimos a lei de Deus, existe uma força interna que faz parte do espírito, do seu arcabouço, da sua constituição, que o empurra para voltar à posição de equilíbrio, para estar em consonância, para estar agindo de acordo com a lei de Deus. A nossa natureza é de agirmos em consonância ou de acordo com a lei de Deus. Toda vez que nós transgredimos essa lei, uma força nos impele a voltar a viver de acordo com a lei de Deus. Essa força nós podemos chamar de sofrimento. Pelo menos na nossa condição evolutiva. Existem outras formas de voltar, inclusive o amor. Mas, de um modo geral, nós temos feito a opção de voltar pelo sofrimento. É uma escolha, é o nosso livre-arbítrio, é o exercício da nossa vontade, até que possamos aprender a melhor forma de vivermos. Aliás, quanto a vivermos, no Livro dos Espíritos também, na questão 132, Kardec vai perguntar assim, no capítulo 2 da Encarnação dos Espíritos, questão 132, Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? E os espíritos respondem, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição.
Então, o nosso objetivo é a perfeição. O nosso objetivo é a felicidade. O nosso objetivo é ficar em pé, como João Teimoso. É a ponto de equilíbrio, de viver em consonância com a lei de Deus. Eles continuam. Para uns é expiação, outros é missão, mas para alcançar essa perfeição tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Mas será que a gente não podia evoluir no mundo espiritual? Seria fácil, né? Mais ou menos. No entanto, existe um outro objetivo na encarnação. E ele fala o seguinte: visa ainda outro fim a encarnação, o de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. E mais embaixo ele completa: a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. O que significa isso? Mais à frente ele vai falar também que o contato do homem com a matéria evolui a matéria. E aí a gente vai entender que a reencarnação, encarnar, estar no corpo, vivendo a vida material, faz com que nós ajudemos no progresso, na evolução anímica, na melhoria de outros seres, em estágios evolutivos diferentes do nosso. Quando nós trocamos experiências com o reino vegetal, com o reino animal e com os outros homens, nós estamos auxiliando, poderemos auxiliá-los, né, nas suas próprias evoluções. Essa interação faz com que a gente evolua e leve os outros a evoluírem também, inclusive em contato com a matéria. Quando os espíritos vão dizer que tudo em a natureza evolui. Do átomo, que é o elemento material constitutivo, até o arcanjo, ou seja, o espírito mais evoluído, o espírito perfeito, que um dia já foi átomo. Então, nessa cadeia evolutiva enorme, nós somos partícipes, contribuindo com a evolução do outro, com o processo educativo de aperfeiçoamento moral do outro, ao mesmo tempo em que promovemos o nosso próprio progresso, o nosso próprio crescimento. Existem situações que isso é óbvio, né? Por exemplo, quando nós temos filhos, ou crianças sob a nossa responsabilidade. Ali é evidente, é óbvio, nós somos responsáveis, sim, por aqueles seres, enquanto estão sob nossa tutela. Quando cuidamos dos nossos pais, quando cuidamos de alguém da nossa família que necessita, nós somos responsáveis pelo bem-estar daquelas pessoas, pelo seu crescimento. Quando se trata de filhos, então, nós somos responsáveis, pela sua educação moral, pelo seu crescimento espiritual, pelo seu amadurecimento espiritual. É nossa responsabilidade, é nosso compromisso. Então, na lei de Deus, no universo concebido por Deus, existe um sistema de solidariedade, de extrema solidariedade, onde o mais forte deverá auxiliar o mais fraco. Não apenas na força física, mas nas condições morais, nas condições espirituais. Cabe ao espírito mais amadurecido amparar ao espírito que está começando sua jornada. Quando, em O Caminho da Luz, Emmanuel descreve que os espíritos puros, responsáveis pela vida no sistema solar, espíritos crísticos, que sob o comando de Jesus auxiliam o crescimento espiritual daqueles seres vinculados ao sistema solar, ele está mostrando claramente que esses são os nossos irmãos mais velhos, que se ocupam em nos guiar, em nos orientar, em nos ensinar, em nos educar, da mesma forma que cabe a nós outros, hoje mais esclarecidos, ainda que com muitas limitações, ampararmos aos mais frágeis,
ampararmos aqueles que se encontram em condições evolutivas inferiores à nossa. Estejam eles no reino nominal, no reino mineral, no reino animal, vegetal, enfim. Quando se fala em viver respeitando o meio ambiente, é mais do que cuidar da nossa própria sobrevivência como espécie. É respeitar aqueles que estão em outra condição evolutiva, que são nossa responsabilidade. No livro Elementar Espírita, quando Marco Prisco vai falar sobre nossa responsabilidade diante do nosso corpo, de cada uma das células do nosso corpo, mostrando que ali existe um universo de princípios inteligentes em processo evolutivo, que recebem o impacto da nossa condição mental, da nossa vida moral, dos cuidados que temos com essa estrutura física. Percebemos claramente aí essa concepção de um sistema extremamente solidário que existe nessa cadeia imensa evolutiva que existe no universo. Cabendo-nos esse processo de educação do espírito que somos nós, porque, como diz Emmanuel na página Administração, no livro Fonte Viva, dá conta da tua administração, nós somos responsáveis, em primeiro lugar, por nós mesmos, mas também somos responsáveis por esse imenso universo de seres em processo evolutivo que estão em condição inferior à nossa, assim como os espíritos superiores cuidam de nós. Nossos guias espirituais, amorosos, amigos, invisíveis, anônimos, que estão nesse momento aqui comigo, como com vocês aí que estamos ouvindo, que nos ouvirão, cuidando de nossas existências, advertindo-nos, esclarecendo-nos, amparando-nos, buscando nos mostrar o melhor caminho para a nossa própria evolução, nosso crescimento, nosso amadurecimento espiritual. São irmãos mais velhos, anônimos, invisíveis e amorosos. E aí a gente tem uma hierarquia enorme de amores que nos socorrem, assim como devemos socorro àqueles que estão em nossa retaguarda evolutiva. Quando se trata de transformação moral, cabe-nos deixar aquela natureza animal que priorizaria a todo momento a satisfação das suas próprias necessidades, o que é da condição do animal, e viajarmos com rapidez, celeremente, para a nossa natureza espiritual, aquela que compreende que não sou só eu que existo no universo. O instinto de conservação vai cedendo lugar ao amor. O instinto vai se transformando em sentimento e vai se transformando no mais puro e solidário amor. O sentimento por excelência. Esse é o processo de educação do espírito. É desafiador, é desafiador. Nós ainda temos uma grande aderência a essa nossa natureza animal. Mas à medida que vamos nos esclarecendo, à medida que vamos conhecendo, à medida que vamos experienciando o amor, nós vamos mudando a nossa ótica, a nossa bússola, o nosso norte magnético vai já se transformando em outra busca. Na busca da experiência do amor, da solidariedade, do afeto, do cuidado ao outro. Esse é o nosso grande desafio. À medida que vamos desenvolvendo o nosso senso moral, as nossas necessidades deixam de ser tão focadas na nossa condição de materialidade, na nossa natureza animal, e começa a se deslocar para a nossa natureza espiritual. Passamos a dar maior valor às experiências de natureza espiritual, aquilo que desejamos ser, aquilo que de fato está íncito em nós e que buscamos, que é essa natureza espiritual. A religião tem um papel primordial nesse processo. E nós vamos falar da doutrina espírita, porque essa é a nossa religião, não é? Em nos esclarecendo, em nos ensinando tudo isso, ela vai nos mostrando quanto vale a pena investir nessa transformação. Quanto é importante investirmos na nossa autoeducação.
nosso autoaprimoramento, na medida em que também nos ocupamos de auxiliar os que estão ao nosso lado. Nós não vamos chegar a lugar nenhum sozinhos. Nós só vamos caminhar quando entendermos que ou caminhamos juntos ou não chegaremos a lugar algum. E dentro desse processo, nós vamos crescendo, abandonando aquele nosso comportamento infantil da criança que pensa que é o centro do universo, que é egocêntrica, centralizada nela mesma. À medida que ela cresce, que ela vai percebendo a necessidade do outro. Espiritualmente, nos comportamos muitas vezes como crianças egocêntricas. O exercício do amor vai nos ensinando que nós precisamos amar o outro, centralizar nossas atenções não mais em nós mesmos, mas no coletivo, em todos nós. Ou caminhamos juntos, ou não chegaremos a lugar algum. A vida tem nos mostrado isso, a vida tem nos ensinado isso. Esse sistema solidário com que Deus concebeu a sua criação, a todo momento nos convida à compreensão de que não somos os únicos seres existentes no universo. E quem está ao nosso lado precisa, muitas vezes, muito mais de nós do que a gente pode imaginar. Eurípides Barçanufo, um espírito muitas vezes pouco conhecido no movimento. Eu percebo, já estou no movimento espírita há 45 anos, e eu percebo que hoje os jovens, a turma mais novinha, conhece muito pouco desses grandes corações que estiveram no início do movimento espírita e da própria Terra, do próprio planeta. Eurípides Barçanufo nasceu em Sacramento em maio de 1880. De família católica, muito cedo já experimentava seus dotes mediúnicos, mas também era rico em dotes morais e intelectuais. Muito inteligente, embora não tenha tido acesso a uma formação acadêmica, ele se mostrava sempre muito prestativo, muito útil. Filho do senhor Mojica e de Dona Meca, um total de 12 filhos, era um filho amoroso, um filho prestativo, e basicamente tinha uma ligação muito forte com Dona Meca. Com o passar do tempo, Eurípides deu mostra de todo o seu patrimônio moral e espiritual. Ele era católico, né? Fundou a Congregação de São Vicente de Paulo na sua cidade, uma instituição que buscava ajudar a todas as pessoas. Fundou um jornal que também buscava esclarecer as pessoas. Por insistência de seu pai, tornou-se vereador na cidade de Sacramento, sempre preocupado com o todo. Através do seu potencial mediúnico, atendeu uma infinidade de pessoas, mas ele ainda não era espírita, tornou-se espírita posteriormente, em contato com um tio, que o levou a uma reunião mediúnica, e ele, de formação católica muito densa, né? Muito robusta, ele pensa que só acreditaria naquilo se recebesse uma mensagem de João Evangelista, explicando as bem-aventuranças, porque católico, ele tinha um pouco de dificuldade de compreender as bem-aventuranças. E numa das reuniões em que esteve presente, então, João, o evangelista, assinou uma belíssima mensagem acerca das bem-aventuranças em resposta à solicitação mental de Eurípides Barçanufo. Acaba tornando-se espírita, ajuda a fundar o Liceu de Sacramento, que mais tarde torna-se Colégio Allan Kardec, quando ele já era professor, depois tornou-se diretor, dedicado ao próximo, uma dedicação absoluta ao próximo. Veio a desencarnar na gripe espanhola, atendendo a necessidade daquelas criaturas que lá estavam em 1918. Conta-se, Hilário
Silva conta essa história, Igorina Cunha também. Conta-se que Eurípides Barçanufo, dotado, como já disse, de uma mediunidade exuberante, que muitas vezes se desdobrava, estava dando aula, ali continuava e ia atender pessoas que estavam tendo parto ou passando mal, e também trabalhou muito tempo com o receituário mediúnico, era um médium de uma potencialidade enorme. Tinha muita vontade de estudar medicina, chegou a ter a oportunidade de sair de Sacramento para estudar medicina, como era seu grande sonho, mas percebendo que sua mãe adoecera, mediante a possibilidade dele ir embora, ele desiste de tudo para ficar ao lado da mãe, que já tinha um processo neurológico difícil e que ele sabia que se ele se afastasse, ela possivelmente pioraria. E ele abre mão de seu sonho para ficar ali ao lado da mãe, até desencarnar. Conta-se que um dia Eurípides encontrava-se perto de adormecer, naquele estado em que nós ficamos quando ainda não adormecemos completamente e também não estamos totalmente acordados. E naquele estado, Eurípides se viu fora do corpo, amparado por 2 fortes braços que o conduziam para cima. E ele subia, 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 subia sem parar, até que se viu num vasto campo. E percebeu que ao longe, bem ao longe, uma figura masculina se aproximava dele. Ele buscava olhar, fixar a atenção para distinguir quem era. E a figura se aproximava, até que em êxtase Eurípides percebeu que era Jesus. E embora inebriado por aquilo que via, ele começou a observar que o semblante de Jesus estava triste. E Eurípides começa a perguntar mentalmente, sem emitir qualquer palavra: Senhor, percebendo que Jesus chorava, por que choras? Choras pelos homens cruéis, que constroem as guerras, que destroem os povos, indiferentes, egoístas. E Jesus ia ouvindo as perquisições de Eurípides, até que Jesus responde também sem emitir qualquer palavra: Choro, Eurípides, pelos que conhecem o Evangelho e não o praticam. Eurípides se sente cair rapidamente e acorda no corpo. E conta-se que a partir desse momento, nunca mais, nem por um dia, Eurípides deixou de trabalhar pelo próximo. Quando narrávamos acerca da bomba de Hiroshima, da bomba de Nagasaki, pensávamos que uma guerra, uma bomba que destrói uma cidade, não se faz de uma hora para outra. Ela é o somatório de todos os nossos atos de egoísmo, de todos os nossos atos infelizes que visam destruir, prejudicar, de alguma maneira ferir ao outro, quando não entendemos que ou caminhamos sozinhos, ou caminhamos juntos, ou não chegaremos a lugar nenhum. Quando não compreendemos que o sistema divino, que a lei divina, ela compreende um sistema de solidariedade. Ou caminhamos juntos, ou não chegaremos a lugar nenhum. E vai ser muito bom o dia que, educados espiritualmente, renovados moralmente e espiritualmente, nós chegarmos e encontrarmos Jesus, não mais com um semblante tristonho ou com uma lágrima, mas Jesus olhando para nós e dizendo: já não choro mais, porque aqueles que conheceram o meu evangelho o praticaram, e todos que tinham dificuldades caminharam juntos e chegaram até aqui. Que esse dia chegue o mais breve possível, a depender das nossas escolhas. Vamos orar, amigos.
Ah, Senhor, quanta alegria em podermos fazer parte do Teu rebanho de amor, convidados pelo Teu coração magnânimo a contribuirmos para esta terra renovada, redimida. Obrigada, Senhor. Ajuda-nos, desperta-nos com todos os recursos que sejam necessários para que possamos compreender o caminho da solidariedade, a necessidade de nos autoeducarmos para caminharmos juntos na direção do Teu amor, porque Tu és o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigada, Senhor.